Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas por esse louvor lindo. Deus é bom, né, Gil? Bom demais. Chorando hoje. Glória a Deus. Amém. Jesus está aqui, amém? Amém. Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que momento maravilhoso, hein? Eu não sei de vocês, mas eu não estou querendo ir embora, não. Amém. Se a maioria levantar a mão, eu vou ficar até 5 da tarde. Né, Marcos? Ah, os adolescentes. Vamos chamar os adolescentes. Os adolescentes hoje vão ter um tempo lá com o Eduardo. Cadê os adolescentes? Não, adolescente de até 18 só. De 12 a 18. Eu vou repetir, somente de 12 a 18. Não é 19, não é 20. Não é, Thalita? Não, pode ir lá, Thalita. Pode ir lá. Glória. Deus é bom, hein? Glória a Deus. Realmente Deus tem feito grandes coisas. E eu queria que Deus abençoe você lá, Eduardo, com os nossos queridos adolescentes. Que seja um momento maravilhoso na presença do nosso Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Quem está feliz aí de estar aqui hoje, levanta a mão. Glória a Deus. Como o Max falou, hoje é dia de festa, né? Na verdade, a gente crê que em Cristo Jesus nós temos festa todos os dias. Não é verdade? E a semana passada eu não pude vir ao culto. E eu confesso que eu tinha tido uma semana um pouco cansativa. E eu venho sentindo muita distância da pastora. Porque a gente é muito conectado, né? A gente é muito ligado. E é impressionante isso, o fato da palavra falar que nós somos um. Isso é real, viu, gente? Isso é real. Então, na semana passada, realmente eu não tinha como vir à igreja e senti muita falta. E como que a gente passa a dar valor nas coisas, né? Um momento que a gente tem toda semana e que às vezes, por um motivo ou outro, né? Às vezes a gente não vem, né? Hoje eu conheci o irmão Daniel aqui, que vamos dar uma salva de palmas pela vida dele. Acabou de chegar do Brasil, fazem 20 dias que ele está aqui, ele mora em Abu Dhabi. Obrigado pela luz aqui embaixo. Me fez lembrar de quando eu cheguei em Dubai, há 13 anos atrás. A minha maior preocupação, quando eu cheguei aqui, era se nós teríamos um lugar para congregar. E naquela ocasião nós começamos a congregar numa igreja. Deus falou que eu iria chegar na igreja através de uma irmã. Então nós chegamos na segunda, na quarta nós conhecemos essa irmã que nos convidou para ir à igreja na sexta-feira. Nós chegamos na igreja, eu não falava nada de inglês, o meu book não estava nem on the table ainda. E aí nós fomos lá na igreja, não entendia nada, era um culto em inglês, mas quando eu pisei lá dentro eu senti a presença do Espírito Santo lá. E por mais de um ano eu fui naquela igreja porque eu sentia a presença, eu não entendia nada da pregação. Depois do culto, o almoço de parte da comunidade brasileira era na minha casa. E aí nesse momento a gente discutia a pregação e eu recebia um pouco da palavra. Mas durante o culto eu tinha sentido a presença, o que para mim já era bastante. Aleluia. Eu sei que todos nós aqui hoje já sentimos a presença do Espírito Santo nesse lugar. Amém? Aleluia. Eu também sei que se
você quiser em algum momento se retirar, você precisa sair do culto, eu creio que você também já recebeu bastante, amém? Mas a palavra de Deus fala que Deus sempre tem mais, né? Então, como o pastor Max falou hoje, eu quero lembrar você, mas no final do culto nós vamos ceiar. E durante essa ministração que eu vou estar ministrando a palavra, eu gostaria que você tivesse aí tivesse um momento de introspecção e tivesse se preparando para o momento da ceia. É um momento muito especial, onde nós devemos estar limpos diante de Deus, né? Mas também na certeza de que Ele nos amou primeiro, derramou o seu sangue para poder proporcionar esse tempo aqui. Então, se você que já é convertido, você sabe, você conhece a palavra, que você esteja tendo um momento com Deus durante essa ministração para se preparar para receber a ceia, né? Aqui a gente não ministra de que para ceiar precisa ser batizado, precisa ser membro da igreja. Isso é uma coisa eu já ministrei a respeito disso, é uma coisa que a gente não acredita. Tem lugares que acreditam, que ministram isso. Glória a Deus pela vida deles, mas essa não foi a visão que Deus nos deu. A visão é que o Senhor preparou a ceia para todos. Então todos são convidados para a ceia do Senhor. Se você não quiser participar, se você sentir de não participar, aí entre você e o Senhor. Mas o convite é para todos. Amém? Amém. Então, antes da gente começar esse culto, eu queria fazer uma oração pelos nossos enfermos. Nós tivemos a notícia lá, que eu queria começar a respeito do pai da nossa pastora, a Daniela, o seu Vitor. Ele fez o exame ontem, e essa é a razão que a Daniela está no Brasil. E ele fez uma biópsia e encontraram um câncer próximo do fígado, nas vias biliares dele. Porém, está tudo limpo, o fígado está limpo, o pâncreas está limpo, o pulmão está limpo. Então o problema é somente no ducto que leva a bile do fígado para o intestino. Mas devido à idade dele, o médico está aconselhando de ir para a quimioterapia ao invés de ir para a cirurgia de cara, para ver se já elimina o tumor ou até mesmo diminui de tamanho para preparar para a cirurgia ou não. Então eu gostaria que os irmãos estivessem orando pelo pai da pastora. E hoje também o irmão Márcio me deu notícia de que temos 2 irmãos no Brasil. O irmão Celso e a Simone também estão com câncer. Então eu queria que vocês levantassem. Vamos orar por essas pessoas. E também, se você conhecer algum enfermo que você ouviu falar não só de câncer, mas do que for, nós vamos estar orando. E no momento de oração, apresenta o nome dessa pessoa para o Senhor, que o Senhor vai estar ministrando cura lá. Amém? Papai querido, Deus de graça, Deus de amor, Deus de poder, é a Ti que nós recorremos, não é ao homem, não é ao médico e nem ao dinheiro, ó Pai. O Senhor sabe todas as coisas, o Senhor é Deus de perto e de longe, Tu és Deus de vale e de montes, Tu és o médico dos médicos. Papai querido, nós queremos apresentar a vida de todas as pessoas que estão sendo mencionadas aqui agora, ó Pai, inclusive o seu Vitor, o irmão Celso e a Simone, Senhor. Papai, nós sabemos que nós somos criados à sua imagem e semelhança. O Senhor nos criou saudáveis, perfeitos, rígidos, Senhor, em nome de Jesus. Então nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor ministre cura na vida dessas pessoas, ó Pai. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de câncer. Nós damos uma ordem a esse espírito maligno dos infernos de câncer. Você pega essa raiz maligna que você plantou nessas pessoas e você tira agora. Em nome de Jesus, nós estamos dando uma ordem agora como igreja. Em nome de Jesus, nós selamos isso no reino do Espírito. Toda patologia, diabetes, pressão alta, problema na coluna, em nome de Jesus, eu declaro cura aqui no nosso meio. Eu declaro cura no meio da nossa família. Eu declaro cura nos nossos casamentos. Em nome de Jesus, eu declaro um novo tempo, que é começo de tempo, um ciclo novo que está começando. E não tem como começar um ciclo novo doente. Então nós declaramos essas pessoas curadas, em nome de Jesus. Nós declaramos o derramar do Espírito Santo na vida deles, através do sangue de Jesus, o sangue que correu na cruz, pela remissão dos nossos pecados, ó Pai.
Nós te agradecemos, ó Pai, pela graça alcançada, Senhor, e pelos milagres já, Senhor, que nós estamos vendo diante dos nossos olhos. Nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Podemos se assentar, meus irmãos queridos. Deus é bom. Aleluia. O tempo todo. Oh, glória. Eu não sei de vocês, mas eu já tenho ouvido testemunhos novos, de nós que foram desatados e que já começaram a mover algumas coisas nessa semana, amém? Nós estamos na primeira semana de um novo ciclo de 7 anos, lembra? O Shemitah terminou uma semana atrás. Nós estamos começando já estamos no novo ciclo de 7 anos. Então, coisas que estavam amarradas lá atrás, que o Senhor estava segurando, porque não era tempo. No ano sabático, a gente não planta, a gente come o que a terra nos dá naturalmente. Então, é o que estava acontecendo no último ano. Por isso que muitos dos nossos projetos estavam em tempo de espera. Agora o Senhor começou a liberar. Eu já tenho 2 ou 3 testemunhos aí tremendos que aconteceram já nessa semana. É oportunidade de emprego, é negociação, é relacionamento, né? E Deus é tão tremendo que há uma semana atrás, se puder, prepara para mim o vídeo. Eu mudei de ideia, tá lá? Há uma semana atrás, olha como Deus é bom. No último dia do Shemitah, na hora que estava nascendo um novo ciclo, nós tivemos um batismo maravilhoso. Eu quero convidar vocês a estar assistindo esse vídeo agora, do batismo, aonde nosso Senhor se fez presente. Glória a Deus. Eu acho que momentos como esse são dos momentos mais, como é que eu posso falar, que mais nos alegra como ministro do Senhor, de ver ali o que o Pai está fazendo e de sentir a presença dele. Gente, a presença do Deus vivo estava palpável. Aleluia. Estava palpável. Teve uma irmã lá que eu quase joguei ela dentro d'água, porque ela não parava de orar.
Mas, gente, olha como é que pode. Né? Para a gente ver que Deus trabalha através do sobrenatural nas nossas vidas. Porque Ele não é um Deus natural. Aleluia. Ele é sobrenatural. Ele não é um Deus, sabe, que as coisas, né, sempre 1 mais 1 dá 2. Não. Com Deus é sempre mais. Aleluia. 1 mais 1 já vi dá 4, 5, 18, 48. E vai, porque Ele faz da maneira dele que a gente não tem capacidade para entender. Amém. Amém? Então, assim, um momento como esse, é o do que nós vamos falar hoje, que nós estamos num tempo profético tremendo, né? Nós estamos começando um novo ciclo, não é? E nós temos que entender o que isso significa, e nós não podemos esquecer que, ó, leia aqui o que está escrito, ó, eu nasci de novo. Aleluia. Que nós somos nascidos de novo. Isso você tem que entender, que a cada dia, cada noite que passa, você morre um pouco. Amém. Cada dia que nasce, você nasce um pouco. Amém. E isso não vai acabar. Isso vai até o último dia da sua vida. Amém? Eu queria convidar os irmãos para abrir a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 11. Não, João, desculpa, João 11. Estou aqui na cabeça do médico. Quer pregar evangelho médico? Glória a Deus. É uma história muito bonita. Nós vamos ler alguns versículos desse capítulo. Eu creio que a maioria de vocês já conhece. Vai ser um momento tremendo, amém? Então vamos lá. Eu vou ler na minha Bíblia aqui, vocês seguem lá na tela. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e da sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Aleluia. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, ó, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Vamos orar? Papai querido, Deus de graça, Deus de amor, Deus de poder, nós estamos aqui como família, Pai, como teus filhos e filhas, nesse momento, Senhor, precisando da tua doce e suave presença. Pai, nós temos coisas na nossa vida que a gente não entende, mas o Senhor sabe todas as coisas, Pai. Seja entronizado no nosso meio, caminhe no nosso meio, ministre os nossos corações no decorrer dessa palavra, que seja o Senhor fazendo nas nossas vidas, porque nós estamos aqui, não é por causa da igreja, não é por causa do pastor, mas por tua causa, Senhor, porque tu és o nosso Pai, o único digno de toda a honra e toda a glória, Senhor. Usa a boca do teu filho, Pai, para alcançar o coração dos nossos irmãos, em nome de Jesus, amém. Então o que está acontecendo ali, meu querido? Aquele a quem Jesus amava estava doente. E é interessante, né, Daniel? Porque a gente pensa que só João, o discípulo, era amado, porque ele se chamava de discípulo amado. E de repente a palavra de Deus vem e fala de mais 3 pessoas, né? Acho que são as únicas pessoas que a palavra de Deus fala ali, literal. Nós sabemos que Jesus nos ama, amém? Amém. Jesus com certeza amava aquelas pessoas lá, mas essas 3 aqui, gente, nós estamos falando de uma família.
Você não está falando somente do apóstolo João, que era um que conseguiu sentir o amor de Jesus no meio dos 12, e daqueles 12 tinha dezenas e milhares. Não estamos falando do apóstolo João. Nós estamos falando de uma família, onde tinha um irmão e 2 irmãs. E uma daquelas irmãs já tinha ungido Jesus, né? E tinha enxugado, tinha chorado nos pés dele, tinha enxugado as lágrimas, né? Com os cabelos aos pés de Jesus. Então era uma família que tinha intimidade com Jesus. Era uma família onde todos sabiam que Jesus amava, né? E aí de repente Lázaro se adoece, e aí a irmã pede para mandar mensagem para Jesus, fala: Senhor, aquele a quem tu amas está enfermo. Meus queridos, quantos de nós estivemos enfermos? Eu confesso a você que nesses últimos meses do Shemitah, meu irmão, eu fiquei só o pó da criação. Pensa num pó. Por quê? O Senhor tinha um propósito. E muitos de nós estão passando a mesma coisa. Pode ser um relacionamento, pode ser no trabalho, pode ser no seu tempo com Deus, na sua intimidade com Ele. Muitos de nós estamos ou estávamos enfermos. E aí Maria pede para avisar Jesus, e Jesus ainda volta para encontrar Lázaro 2 dias depois que a notícia chegou. Isso às vezes é um pouco difícil para a gente entender, não? Pô, se Jesus amava, por que ele esperou? Não é verdade? Nós, como seres humanos, ainda mais, né, eu ainda não, mas da geração próxima, né, a próxima depois de mim, a gente já é meio geração fast food, né? A gente quer tudo para ontem. Então imagina, Jesus partir ali do lugar que ele estava, né, somente 2 dias depois que ele ouviu a notícia. E aí mais para frente, vamos caminhar um pouco, não sei se você fechou a palavra, continua aberta, nós vamos ficar só nesse capítulo, mas nós vamos viajar nele. No versículo 14, eu quero ir lá para o 14, né? Vamos lá para o 14, isso. Aí Jesus vai e fala assim, que os discípulos achavam que Lázaro, né, estava doente, estava adormecido. E Jesus mesmo falou um pouquinho antes, falou que estava em repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Por vossa causa. Aí Jesus continua: Lázaro morreu. Por vossa causa me alegro de que não estivesse lá, para que possais crer. Glória a Deus. Mas vamos ter com ele. Aleluia. Irmãos, como o Léo falou aqui, o nível, está subindo. O Senhor nos trouxe para uma outra dimensão. É um outro ciclo agora de 7 anos que está começando. E sim, o Senhor está chacoalhando as nossas bases, quebrando os nossos paradigmas. E essa palavra é crucial para todos nós. Eu não estou falando pelo fato somente de nós aí, para os que foram batizados agora essa semana, que nasceram de novo. Essa palavra é para todos nós, porque todos os dias nós morremos um pouco e nascemos mais um pouco. Todos os dias. E aí Jesus vai, fala: gente, você não está entendendo o que eu estou falando. Eu me alegro.
Não é que Jesus está lá dando pulo de alegria, celebrando o tanto que você está sofrendo, o tanto que você, a prova que você está. Não é isso. Ele está vendo o que isso vai gerar lá na frente. Aleluia. E se ele, a palavra fala que ele não dá um fardo mais pesado do que você possa carregar. Amém. Irmãos, presta atenção. O nosso problema, o nosso desafio não é com o diabo. O diabo é um derrotado, ele já perdeu. Ele tem, e se você pronuncia o nome de Jesus uma vez, se ele não sair, ele vai não ajoelhar os seus pés. Porque Jesus é Senhor dele também. O Senhor Jesus é o cabeça de todo o principado, poder, domínio. Aleluia. A nossa situação não é com ele, a nossa situação é com Deus. Porque é Deus que nos prova. E Lázaro estava no meio dessa prova. Eu sei que muitas vezes ele pensou, pô, mas eu estou aqui olhando pela janela, pô, e o meu amado não vem, mas Maria, você mandou alguém lá falar com ele está sabendo que eu estou doente? Porque Lázaro, você vê, Maria colocava esperança em Cristo. Quantos de nós colocamos a esperança em Cristo? E a coisa acontece bem diferente do que nós esperávamos. Levanta a mão aí. Ó, tá vendo? Porque Ele é Senhor sobre as nossas vidas e Ele é atemporal. Ele está vendo de fora o que está acontecendo, o filme das nossas vidas. Só que a gente quer as coisas do nosso jeito. E o Senhor vai, é o Senhor que nos prova. Por que Ele nos prova, irmão? É para Ele ver como que você está? Não. Ele já sabe como que você está. A prova é para você. A prova é para ver como é que está o seu nível de fé, o seu relacionamento com Ele. Nós temos aqui um exemplo claríssimo, os irmãos do jiu-jitsu aqui. Quando vocês vão para o campeonato, é lá que é a prova. É lá. É lá que você vai ser desafiado. É lá que eu sou desafiado quando eu estou de frente com uma cirurgia difícil. Se eu não treinar, eu vou perder. Se eu não tiver intimidade com Deus, eu vou sofrer na prova. A prova vai se alongar. Se eu faço o meu dever, se eu treino, se eu me preparo, se eu cuido do meu relacionamento com Deus, se eu faço ali o meu devocional, gente, com um Deus Pai maravilhoso que nos amou a ponto de dar a vida por nós. A única coisa que Ele quer, filho, vem passar um tempo com o papai. Aleluia. É a única coisa. Ele não está pedindo sacrifício para você. Ele não está te pedindo para você fazer uma oferta, dar tudo que você tem assim. Não, se você não der, você vai ser por ele. Ele está falando isso. Nada disso. Ele está te chamando para um relacionamento, para caminhar com Ele e viver do sobrenatural que Ele tem para você. E por que às vezes para nós é tão difícil isso? Por que às vezes a gente, uma coisa, uma coisa simples, a gente não faz? A gente passa tempo com tanta coisa e não foca no nosso relacionamento com Ele. Então, no momento da prova, está ali. Da onde vai vir a sua força? O seu recurso? Da onde vai vir? Se você colocar a sua prova na força do braço, você vai perder. Porque nós estamos falando de coisas espirituais que não tem nada a ver com carne. Não é verdade? Então, Lázaro estava lá. A irmã pediu Jesus. Jesus fala, gente, desculpa. Ele fez um sermão disso? Não. Ele falou isso para os próximos dele, para os discípulos, os que estavam mais próximos. Gente, nós vamos lá ver o Lázaro. Mas dentro de mim, eu estou feliz. Porque grandes coisas vão acontecer. E aí Jesus vai. Vamos continuar aí. Nós paramos no 15, né? Vamos lá, 16 agora. Então, pode pular o
o 16, aí 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Então assim, a palavra não fala claramente ali. Jesus foi avisado depois de 2 dias, né? E ele chegou lá com 4, porque Lázaro estava morto já. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para os consolar a respeito de seu irmão. Agora vamos lá para 25. Disse Jesus. Então o que acontece? Marta e Maria saem ali para encontrar com Jesus. Jesus chega. Lázaro está enterrado, já está na tumba lá fazem 4 dias. Marta e Maria vêm ter com Cristo. Disse-lhe Jesus, presta atenção. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Se todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Aleluia. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E aí, Jesus vai, depois dessa confissão, Jesus começa a caminhar na direção do túmulo. Por quê? Marta e Maria eram amadas de Cristo. Então elas tinham intimidade com Ele, né? E elas falaram assim, eu creio que o Senhor é o Cristo. Eu sei que o Senhor vai nos ressuscitar no último dia. Eu sei disso. Mas, como nós vamos ver que Maria vai e fala, se o Senhor estivesse aqui conosco, meu irmão não teria morrido. Vamos continuar lendo. 28. Tendo visto isto, retirou e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse, o mestre chegou. Ela, ouvindo, levantou depressa e foi ter com ele. Pois Jesus não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se alistara com ele. Os judeus que estavam em Marta, com Maria em casa, e a consolavam. Vendo-a levantar-se depressa e sair, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe os pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que acompanharam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Perguntou, onde o sepultaste? Eles lhes responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então o que acontece? Jesus chega no túmulo. Aquela Maria que tinha ungido os pés de Jesus vem e fala, Senhor, se o Senhor não estivesse, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quantos de nós fazemos a mesma coisa? A gente vive um sobrenatural com Jesus hoje. E aí amanhã a gente já cobra alguma coisa dele. Quantos de nós, hein? Ei, carninha, hein? Carninha queima. Isso nem falar que é o diabo, não, irmão. É você mesmo. É você mesmo, é a sua carne. É a sua luta entre a carne e o espírito. E aí Maria, que tinha chorado aos pés de Cristo antes, né? Ela vai e faz aquele desafio a ele. E o Senhor Jesus, ele começa a se comover. O espírito dele, ele começa a se comover com aquela situação ali. E esse é o versículo mais curto da Bíblia. João capítulo 11, 35. Jesus chorou. E olha que tremendo que é esse versículo. Um versículo tão pequeno e tão poderoso. Tão poderoso, que fala muito do nosso Deus. Fala muito. Fala para mim. Que Deus que você já ouviu falar que chorou?
que se emocionou com o que estava acontecendo. E nós temos várias vertentes que falam o porquê que Jesus chorou nesse dia. Tem gente que fala que ele viu Maria, ele ficou triste com a decepção de que Maria estava decepcionada. Tem gente que fala porque pelo tanto que Lázaro tinha sofrido, né? Cada um fala uma coisa, cada um tem a sua versão aí. Eu tenho a minha, eu vou falar para vocês, mas esse versículo fala muito do nosso Pai. Porque às vezes você pensa que quando você está na prova, ele está lá soltando foguete, ou que ele não está nem aí com você. Mas na verdade é que quando a gente chora, Cristo chora conosco, irmão. É verdade. Esse é o nosso Pai. É isso que eu quero que você entenda, que você tem um Pai que é doido por você. Um Pai que chora com você, que se alegra com você, que está pronto para celebrar com você, mas é com você. Você está entendendo? Por que a palavra descreve o choro de Jesus? Porque ela está falando o quão maravilhoso é o nosso Pai. Irmãos, já pararam para pensar? Eu sou médico, sou estudioso do corpo humano, amém? Já parou para pensar o porquê do choro? Não é? Por que Deus colocou o choro, irmão? Para tudo no nosso corpo tem uma função. O pelinho, até o pelinho da orelha, o pelinho do nariz, a unha, o umbigo. E o choro? Para que serve o choro? O choro é para traduzir um pouquinho o que está passando no seu coração. Então Deus também manifesta um pouco do coração dele através das lágrimas. O nosso Pai chora também. Você não chora sozinho. Quando você chora, ele chora também. Você pode ter certeza disso. Tem alguns testemunhos tremendos nesse sentido. Então nós não estamos sozinhos. Nosso Pai chora conosco. Eu vou te contar depois o que eu acho, assim, né? É achismo, então não conta muito. O que importa é o que está escrito na palavra de Deus, né? E aí, vamos lá para o 38 anos. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta em cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Eu creio. Olha que tremendo. Amém. Que poderoso. Mesmo encarando a morte, de frente para a morte, o Senhor Jesus está falando de glória, o Senhor Jesus está falando de poder. Ele está falando de algo que está por vir, e ele não temia a morte, porque ele sabia que ele veio para trazer vida, e vida em abundância. Da mesma maneira que entra a luz, trevas tem que sair, entra a vida, a morte tem que sair. Aleluia. Amém? Amém. Então ele está lá de frente do túmulo, de frente da gruta lá, tem uma pedra imensa fechando. Ele vai e fala: irmão, tira a pedra. Mas Senhor, está achando, tira a pedra, meu. Tira a pedra, você não acredita? Então tem pessoas ao nosso lado. Primeiro que nós precisamos de pessoas. Só que eu vou te falar uma coisa, presta bem atenção. Os momentos mais difíceis da sua vida, os maiores desafios da sua vida, você vai estar sozinho. Você vai estar sozinho, irmão. E ó, não é por falta de pessoas ao seu redor, não. Presta atenção. Tem hora que você vai estar sozinho no meio de muita gente. Porque é lá sozinho que você é provável, irmão.
É lá. Lembra de Jesus no Getsemane? Ele estava, os discípulos amados dele estavam como daqui na porta dele. Mas ele estava sozinho. Enquanto ele suava gotas de sangue, Aleluia. os discípulos, os mais amados dele, estavam fazendo o quê? Estavam dormindo. Não é verdade? É culpa dos discípulos? Eu creio que não. Não é, negócio, não é. É porque Jesus precisava ser provado. A azeitona, para ela ser espremida, ela precisa ter pressão em cima dela. Aleluia. Aquele caroço no meio da azeitona, ele precisa rachar, precisa ser tirado, para que aquela azeitona ela seja esmagada e o melhor dela seja extraído. Então nós, irmãos, nós teremos sim momentos de solidão. Às vezes você pode estar no meio de todos, de pessoas amadas. É naquele momento ali que você vai ficar sozinho. Que só você e Deus vai saber o que vai acontecer dentro daquela gruta. Porque na verdade se forma uma gruta ao nosso redor. E ali você está, como vem ao mundo, você está nu diante de Deus. Você está ali, esperando para ver o que o Senhor vai fazer. Totalmente na dependência dele. Senhor, eu estou aqui. Se o Senhor quiser tirar minha vida, o Senhor tira. Se o Senhor achar que tem que ser diferente, o Senhor faz. Mas é o Senhor que decide. O meu limite já foi cruzado. Eu já passei do meu limite. Eu já passei. Eu já morri. E aí Jesus, ele fica ansioso. Fala assim, meu, tira essa pedra daí. Porque eu quero fazer. Já esperei 4 dias. Já passou. Eu estou aqui. Eu sou a vida. Aleluia. E é isso que Cristo está falando agora para você. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você já passou. Eu não sei o que está vindo. Mas eu quero falar para você que Jesus está ansioso para tirar a pedra da gruta que você se encontra, para derramar mais, irmão, na sua vida. E aí ele vai lá e ele arrebenta. Ele arrebenta. Ele vai e fala assim, olha lá, tirai a pedra. Já faz 4 dias. Não te disse eu que se creres verá a glória de Deus no 40? Tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos, Pai, graças te dou porque me ouviste. Então Jesus estava ligado com o Pai. Ele já sabia o que ia acontecer. Ele já sabia. Irmãos, nós temos dentro de nós a chama do Espírito Santo. É tudo Ele já sabe. O teu Espírito já sabe. Por mais angustiado que você fique nesses momentos, o teu Espírito já sabe que algo grande vai acontecer na sua vida. No 42, aliás, eu sabia que sempre me ouves, é Jesus falando com o Pai. Mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Aí você imagina, ele está ali orando, os discípulos estão, meu Deus, o que ele vai fazer? Né? Porque eles não tinham visto aquilo ali ainda. Já tinha vivido alguma coisa lá atrás, com a Thalita lá, né? Na verdade não disse o nome dela, mas já tinham visto a menina ressuscitar. Mas daquele jeito, 4 dias morto, já colocado numa gruta, cheio de fariseu em volta. Olha para a sua vida, irmão. Jesus está fazendo um baita do sobrenatural na sua vida. Amém. Mesmo com um monte de fariseu ao seu lado. Amém. Mesmo com um monte de gente que precisa ver o milagre acontecer na sua vida. E fala assim, ele tem algo diferente. Por que está acontecendo algo na vida dele? Por que ele é diferente? Eu quero a mesma coisa. Então vai ter fariseu ao seu redor, irmão. E vendo isso, clamou em voz alta, glória a Deus, irmão. Clamou em voz alta, Lázaro, vem para fora.
importa se você é convertido faz tempo, se você está nascendo de novo. Amém. Agora que você é bebezinho na fé, que você acabou de ser batizado, todos nós estávamos nessa situação. E a gente nunca pode esquecer disso. Amém. Você não pode esquecer de onde o Senhor te tirou. Porque Ele moveu a pedra. Ele colocou pessoas ao seu redor para preparar, para tirar a pedra. Amém. Quantos aqui estão aqui porque ouviram através de Jesus, através de outras pessoas? Pessoas que estavam tirando as pedras em cima de você, para que a palavra chegasse reta diante de você, e você estivesse capacitado para ouvir o que Deus estava ordenando no seu corpo físico e no seu corpo espiritual, para que ele obedecesse, mesmo sem a tua vontade. Porque quando eu fui na igreja a primeira vez, eu nem imaginava o que eu ia fazer lá, não sabia o que ia acontecer lá. Quando vocês vieram para a igreja pela primeira vez, como que foi? Vocês sabiam o que ia acontecer, tudo o que aconteceu? A gente não tem noção. Temos exceções de crianças, de pessoas que, com certeza tem gente aqui, que nasceu em berço cristão e sempre foi na igreja, mas a maioria que está aqui não é assim. Nós chegamos na igreja, a gente não sabia o que acontecia lá, achava que crente era tudo um bando de doido. Passaram nas igrejinhas, os crentes cantando, o microfone na boca, batendo palma, pulando. Isso não é para Deus, não, isso é loucura. E a gente vai lá e, né, é engraçado. Já tem esse testemunho aqui. Antes eu passava nas meninas que andavam a cavalo, eu vi os crentes, eu queria entrar a cavalo na igreja, passar em cima de todo mundo, que eu achava um desrespeito a Deus aqui do lado. E hoje sou eu que pulo e danço, e não estou nem aí, que eu quiser passar por cima, tenta passar por cima. Amém. Porque realmente viver com Deus é uma loucura. Aleluia. A loucura de Deus a sabedoria de Deus é loucura para o homem. Amém. O homem racional nunca vai entender as coisas de Deus. Amém. Não é? E aí Jesus vai dar ordem para Lázaro. E Lázaro levanta. Oh, glória. Dá glória a Deus aí. Glória a Deus. Olha que coisa linda. Quantos de nós respondemos esse chamado? Coisa linda, irmão. Quantos de nós levantamos ali? A gente estava tudo, acordado, nem Lázaro aqui, ó, tudo enfaixado. Saiu lá, ó, 44. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados, com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Então Jesus vai dar ordem para Lázaro. Lázaro levanta, né? Sai, está tudo enfaixado, vê se que nem uma múmia lá, né? A gente não tem costume de ver isso. Imagina, aí as pessoas vão e ajudam a Lázaro. Eu quero abrir uma pausa aqui. Quero convidar um irmão muito querido. Vem cá, irmão Gerson, por favor. Vamos dar uma salva de palmas pela vida. Traz ele aqui, André. Vem por aqui, tem uma escada aqui. Quantos anos você tem? De idade?
agora em novembro, dia 7 de novembro, estou completando 88 aninhos. 88 aninhos de Jesus, que eu entreguei minha vida completamente a Deus. Hoje, eu comprei agora em novembro, eu completo 40 anos, 8 meses e 15 dias. Eu estou completando 40 anos, 8 meses e 16 dias. Eu entreguei minha vida completamente a Deus. Nada faz para que eu me separe do amor de Cristo. Nada faz para que eu me separe do amor de Cristo. Enquanto eu viver aqui na terra, é Cristo. Morrendo é causa minha. Glória a Deus. Amado irmão, eu quero mais uma, eu esqueci de falar, eu quero falar para a amada igreja que não sejam covardes. Permaneça até o fim, porque os covardes não herdam o reino de Deus. Aleluia! No dia do julgamento, só é salvo as pessoas que estão com seu nome escrito no livro da vida. Amém. Faça tudo para que o seu nome seja apagado no livro da vida. Porque no dia do julgamento está Jesus à nossa frente. À frente da igreja de Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Os que servem a Deus ao lado direito. E os que não servem estão ao lado esquerdo. Aqui tem dois grupos de pessoas, dois grupos. Um grupo que serve a Deus, um grupo do povo de Deus. E o outro grupo que serve ao diabo, que são filhos do diabo. Filho de Deus e filho do diabo. Então o resultado, amado irmão, da pessoa, no dia do julgamento, o nosso nome está escrito no livro da vida. Amém. E aí, agora Jesus liberta da nossa liberdade para ir para o céu. Amém. Cantando e louvando a Deus com os anjos. Aleluia. E os que não servem a Deus vão tudo para o inferno. Eu só prego que existem dois caminhos. Um caminho que leva à salvação e outro caminho que leva à vida eterna. Eu tenho dois caminhos. Um caminho que leva à vida eterna e outro caminho que vai para o inferno, que é o caminho largo, é o caminho fácil, mas é o caminho largo e fácil, mas não tem vida. É verdade. O caminho fácil, o caminho difícil é o estreito, mas dá vida. Amém. E há pouca gente que anda por esse caminho. Amém. Pouca gente. Amém. Amados irmãos, cuidado para que ninguém tome a sua coroa. Em nome de Jesus. Cuidado para que ninguém tome a sua coroa. Estou contando com esse dedo aqui e 4 para mim. Cuidado. Então, o resultado. Isso está escrito Apocalipse, capítulo 3 e versículo 10. Cuidado para que ninguém tome a sua coroa. E por isso o diabo faz tudo para que ele tome a nossa coroa. Mas a nossa coroa está na mão de Jesus.
Eu chego só sem falar de Jesus. Porque foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. Foi entregar minha vida completamente a Deus. Aleluia. E por isso, irmão, eu digo aos irmãos, não se envergonhem do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para salvar todos que creem. Glória a Deus. Todos que creem, aquele que permanece até o fim, a salvação é garantida. Amém. Irmão, aqui está essa igreja aqui, ó. Mas aqui é a igreja dos malucos. Os malucos são tudo criança, tudo pequenininho. Olha, então eu vi aqui aquela roupa de criança aqui. Se a igreja, nós temos que se tornar como essas crianças. Amém. Amém. Aquele que não se tornar como a criança não herda o reino de Deus. Amém. Então, essa criança é os menininhos de Jesus. Amém. Os menininhos de Jesus. Então, eu também estou no meio do menininho também. Todo bem que eu também sou pequenininho também. Mas sou caro. Essa aqui é a igreja cara. A cara que vale muito, tem muito valor essa igreja, que é a igreja de Cristo. Amém. Então, só vai para o céu o homem lavado. Amém. Só vai para o céu o homem lavado. Amém. No sangue, com o sangue de Jesus. E quem lava é o nosso Deus poderoso. É Ele quem nos lava. E a gente fica mais alto do que a neve. Aleluia, Jesus. No céu não entra pecado. Só entra lavado no sangue. Amém. Coisa gostosa. Eu gosto, eu sou um pequeno servo de Deus e eu não sou pregador do Evangelho. Eu sou um pequeno servo de Deus que Deus me ungiu para ser evangelista. Então eu prego a palavra, a ordem dele é prega a palavra a toda criatura. Aleluia. Quem ele for batizado será salvo, quem não quiser está condenado. Quem não quiser está condenado. Então ele me deu esse dom e eu agradeço a Deus. E por isso ele me batizou com o Espírito Santo. Aleluia. Eu tinha 2 anos e meio. Mas quem não é batizado com o Espírito Santo, o que é que deve fazer? O batismo com o Espírito Santo é para todos que creem. Aleluia. Se você não é batizado com o Espírito Santo, é culpa sua. Busca e recebe. Glória a Deus. Eu recebi o batismo com o Espírito Santo, faltava 15 minutos para 3 horas da manhã. Glória a De joelho Deus. aí, clamando, Jesus, eu quero que o Senhor me batize com o Espírito Santo. E até hoje, Aleluia. até hoje, ele permanece em mim. Aleluia. Então eu não posso fazer nada que não agrade a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Sada porque essa faca a sala a faca aquela a machala a sacala bacala a saca faca aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, eu não apresento para ninguém, eu apresento o que eu tenho. É Deus na minha vida, é Deus no meu coração. Amém. Busca Deus, Amém. que Ele faz a mesma coisa que Ele faz em mim. Amém. Porque só Ele é quem faz grandes coisas Amém. na minha vida. E na vida de Amém. todos, irmão. Amado irmão,
Eu agradeço a oportunidade, porque eu já falei muito. Diz que quem fala muito, muito erra. Mas quem fala em Deus, o Espírito Santo diz, fala mais. Fala mais, que aqui tem muitas aulas para mim. Aleluia. Eu não me calo, amado irmão. Eu prego a palavra de Deus na rua que eu moro, nos bancos, em todo lugar que eu estiver. Glória a Deus. Eu prego, é Jesus. Aleluia. É Jesus. É Jesus, não adianta. Não adianta o homem fugir se eu cavar 100 metros de fundura para se esconder de Jesus. Quando ele chegar lá embaixo, Jesus já está. Irmão, eu vou dizer, eu não gosto de conversar com crente cheio de livro forte, mas cheio do Espírito Santo. Glória a de Deus. Aleluia. Mas, irmão, eu agradeço a oportunidade e que a igreja ore por mim, porque eu preciso de orar mais. Eu sempre, quando eu vou dormir, eu oro a Deus, meia hora, 40 minutos, 1 hora, às vezes mais de 1 hora. Quando eu termino de orar, aí eu me deito na cama. Aí eu fico falando com o Espírito Santo. É gostoso. Muitas vezes não faço. Às vezes eu me deito e não quero falar. Tá? Digo, hoje eu não vou falar. Mas na minha mente fala. Aí eu continuo falando. Irmão, muitas vezes eu passo mais de 1 hora falando das maravilhas, das coisas de Deus. Para mim, só Jesus. É tudo para mim. Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas pela vida dele. Obrigado, Jesus. Vamos dar mais uma salva de palmas pela vida dele. O papai da Andresa. Irmãos, eu não sei de vocês aí. Cadê o louvor, hein? Eu não sei de vocês ainda, eu estou cheio do Espírito Santo aqui. Receba em nome de Jesus. Amém. E que, ó, a minha oração para cada um de vocês é que, se a gente chegar nessa idade, a gente ser mais ou menos assim. Yes. Eu creio que Jesus volta antes, amém? Amém. Pai, volta logo. Mas se a gente chegar nessa idade, a gente seja assim. Amém. Amém. Viu a força, o amor, a paixão pelo Espírito Santo de Deus? É disso que eu estou falando. Que nós temos que ser assim. Porque Ele morreu por nós. E aí a gente continuando ali na história de Lázaro, temos 2 versículos que fala assim, lá no 47, fala assim: então os principais sacerdotes fariseus convocaram o Sinédrio e disseram, porque eles viram o que Cristo tinha feito lá, e disseram: o que estamos fazendo, uma vez que esse homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Vou te fazer uma pergunta. Lázaro foi ressuscitado, amém? Amém. Alguém aqui sabe alguma coisa da vida dele? Eu vou te contar por que eu acho. Isso é achismo, tá? Não é da Bíblia. Tá bom? Tá na carta lá de Leandro aos berlandenses, então.
Eu acho que uma das razões que fez Jesus chorar foi o fato de saber que ele, ao ressuscitar Lázaro, porque Lázaro era muito amado de Jesus, tanto é que todos sabiam como nós somos amados de Jesus. Ele sabia que ele iria ressuscitar Lázaro naquele momento, e Lázaro seria usado para grandes coisas. Aleluia. Com certeza o Senhor Jesus fez grandes coisas na vida de Lázaro. Tanto é que depois tentaram tirar, Lázaro passou a ser perseguido, que queriam matar ele, porque o que ele era? Um milagre ambulante. Ele não foi um homem, uma menina que estava deitada lá, que estava suspeita que tinha morrido, de estar morta, e que ressuscitou. Gente, ele estava morto há 4 dias. Então Lázaro passou a ser um milagre ambulante. Aonde ele ia, todos falavam. Esse aí é aquele que morreu, ficou 4 dias morto. Todo mundo sabia. E Lázaro foi tão tremendo que a gente não sabe nada da vida dele. E ele é um baita exemplo para todos nós. Eu creio que Cristo chorou porque dali poucos dias Cristo morreu na cruz. Quando Cristo morre, o véu se rasga do templo, muitos ressuscitam. Aleluia. E entram na cidade santa. Glória a Deus. E a gente chama que esses que ressuscitaram, né, e entraram na cidade santa, já foi o primeiro bonde, já subiu para o céu. A gente pode pensar em Abraão, Davi, José que pediu para levar. José quando falou, olha, quando sair o povo do Egito, leva os meus ossos, porque ele sabia. E eu creio que talvez Jesus, pelo relacionamento com Lázaro, talvez Lázaro estivesse também já ali para ser ressurreto e estar com Cristo naquele primeiro bonde. Mas Lázaro perdeu o primeiro bonde. E eu creio que talvez isso é achismo, tá? Talvez seja por isso que Jesus chorou, porque ele sabia que ele ia ficar longe do amado dele ali. Mas isso não importa. O que importa é que aqui hoje está cheio de Lázaros. Aleluia. Que o Senhor ressuscitou. Glória a Deus. E que a gente, irmão, não vai saber nada a respeito da sua vida. O importante não é a sua vida. O importante é o que você fala. É o que você carrega, a glória de Cristo, mas sempre apontando para o Criador. Aleluia. E falando, olha, não é, eu realmente, eu sou nascido de novo, por isso que eu vim com essa camisa desse jeito. Porque nós somos nascidos de novo. Nós fomos ressurretos. Apocalipse capítulo 20, versículo 6, fala que a segunda morte não vai alcançar aqueles que creem. Que somos nós, irmão, é a morte espiritual. Nós somos nascidos de novo. Aleluia. Nós não somos mais pessoas normais. Nós andamos no poder do Espírito. Aleluia. Imagina ali Lázaro saindo ressurreto. Ele saiu totalmente diferente. Porque não tem como você estar morto, você passar tudo que você passou, as suas angústias, as noites em branco que você passou sozinho, às vezes chorando aos pés de Cristo, achando que Cristo não estava te ouvindo. E aí Jesus vem com tanto poder na sua vida, Aleluia. que você sai impactando nações, que é o que ele falou aqui, ó. Ele falou de Jesus, pô, ele continuar fazendo milagre desse jeito, vai vir os romanos, vai vir o povo e vai impactar essa nação. É isso que Cristo tem para nós, Aleluia. para cada um de você. Nós não somos diferentes disso aqui. Olha o que o irmão acabou de falar, gente, 88 anos. Eu não conhecia ele, conhecia ele na hora que ele chegou na igreja. Eu falei, desculpa, mas eu só sei falar de Jesus, por misericórdia. Eu não sei fazer outra coisa. Eu era dentista, mas lá atrás eu só sei falar de Jesus. E
eu só gosto de falar de Jesus. Eu falei, você vai dar um testemunho hoje. Porque nós temos que ser assim, ressurretos, nascidos de novo. E eu quero te perguntar, irmão, como é que está a tua caminhada aí? Porque nós estamos começando um novo tempo. E nós temos que impactar não somente as pessoas ao nosso redor, mas essa nação, esse continente. Porque o nosso Senhor está voltando. Nós estamos vivendo o fim dos tempos. Nosso Senhor está cada dia mais próximo. Amém? Eu quero convidar você a se levantar. Nós vamos ministrar um louvor. Eu vou liberar você, quando a gente ministra esse louvor, que você vem servir a ceia. Pode começar a me servir a ceia. Espera para a gente cear junto. Obrigado, Jesus. Espírito Santo lindo. Obrigado, meu amor. Deus,
queridos, aquele corpo foi pendurado naquela cruz, porque ele se fez maldição, porque foi pendurado no madeiro. E naquela noite ele estava com os discípulos, ele pegou o pão, deu graças e partiu dizendo: este é o meu corpo, que é dado por vós. Oh Deus, Jesus querido, oh, obrigado porque o Senhor nos substituiu naquela cruz. Era para nós estarmos lá, Jesus, mas aprove a Ti, Senhor, aprove a Ti nos substituir e nos justificar naquela cruz. Nós te agradecemos, papai querido, por ter enviado teu filhinho amado, tão amado Jesus, para morrer por nós na cruz, Senhor. Obrigado. Meus queridos, Jesus é o pão da vida. Então receba pela fé, meu querido, o pão da vida, o corpo de Cristo, em nome de Jesus. Levanta assim, meu querido. E ele diz: este é o meu sangue. É o sangue derramado pela nova e eterna aliança, irmão. Nós não temos uma velha aliança, nós não temos uma aliança qualquer, nós temos uma nova e uma eterna, uma aliança para sempre, com o Deus vivo. É por causa daquele sangue que jorrou na cruz, irmão, que nós podemos estar aqui hoje como irmãos. Você está entendendo isso? Antes eles não eram irmãos, foi porque Jesus morreu na cruz. Ele foi o primogênito, ele era unigênito, mas ele passou a ser primogênito, porque depois dele, ele abriu a porta para novos irmãos, que somos nós, irmão. Tudo por causa desse sangue que está aqui agora, irmão. Amém, Senhor. Então receba, meu irmão, pela fé, o sangue da nova e eterna aliança, o sangue de Jesus que foi derramado na cruz, pela remissão dos nossos pecados. Receba em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Deixa o céu descer. Meus queridos,
toda a honra, toda a glória das nossas vidas, irmãos. Nós estamos começando um novo tempo. Receba essa palavra, Senhor. Deixa entrar e nasça todo dia para grandes coisas, irmão. Não deixe o mundo te influenciar, não. Vá para cima, vá com poder. Porque todo o poder foi derramado no seu coração através do Espírito Santo. Amém? Então abra assim, ó, abra as mãos, receba a bênção. Que o amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo seja com vocês de uma